Então, quais são os maiores erros do atleta campeão na competição? Enfim, se antes já era importante, agora ainda mais, porque os atletas estão mais inseguros com estas paragens todas que tiveram, não tiveram a treinar, não tiveram competições. Então, é preciso entender como é que funciona a mente dele nestas alturas nas competições. Faz aqui este exercício. Imagina que tens um macaquinho na tua cabeça e esse macaquinho pode ser o teu pior inimigo ou o teu melhor amigo. Só que esse macaquinho às vezes ele sente perigo. E quando ele sente perigo, ele faz asneiras. Tão certo como isso. Porque perigo, o que é que eu quero dizer com perigo? Coisas do género. Ele está habituado a um ambiente de treino. E tem que sair para um ambiente de competição. Ora, na cabeça dele, perigo, saio da minha zona de conforto, tudo relaxado, e vou para o perigo, para a competição. Então, o atleta tem 3 tipos de reações quando este macaquinho aqui dentro se sente no chamado perigo, quando sai do treino para a competição, quando sai do conforto para a chamada pressão que o atleta ainda chama. E a primeira reação é, e ele nem se apercebe, nem sabe sequer perceber como é que está desta forma, que é o sentimento de fuga. O sangue concentra-se mais nas pernas, a consequência emocional é ansiedade. E atenção que muitos atletas até desistem por causa da comparação e deste medo de luta e fuga. Esse aumento de ansiedade e de stress. Existem muitas histórias de atletas que até se lesionam, porque a ansiedade é tanta, o stress é tanto que o corpo começa a somatizar. Então, muitos ficam com gripe, ganham febre, ficam meio adoentados e nem percebem que é precisamente por causa deste estado emocional. Quando entram para as competições, a vontade deles é que aquilo acabe rápido. Então, na cabeça deles está a pensar, isto nunca mais acaba. Não é? Então, como é que se percebe os sinais que o atleta está neste estado? O que é que se deve ou não dizer quando o atleta está neste estado? Como é que as pessoas à volta dele percebem que ele está desta forma? A segunda situação que representa o stress é a sensação de luta, agressividade. Nos dias que antecedem à competição e no próprio dia da competição, os atletas ficam muito mais agressivos, mais resmungões, ficam mais alterados, prontos quase para lutar por tudo e por nada, porque o sangue corre muito mais para as mãos. E o atleta só pensa em luta, reação, mandar cá para fora aquela raiva, aquela agressividade toda. Este estado acaba por cansar muito mais o atleta no dia da competição. Aliás, o atleta, se tiver este estado que nem se apercebe dias antes da competição, ele já vai chegar muito mais cansado à competição e na competição vai se cansar muito mais rápido. Então, o que fazer quando o atleta está neste estado? Tem que se ter muito cuidado para não deixar o atleta com mais vontade ainda de lutar. Existe na competição dos atletas de luta, nós temos que os pôr num estado de ativação, de agressividade, muito mais do que se for num atleta de ténis, por exemplo, se for num jogador de futebol, todos os rituais e as preparações têm que ser diferentes, porque se um atleta está numa sensação de luta, daquela agressividade toda, e nós ainda o pomos com mais vontade de lutar, e ele já está a perder o controle do seu desempenho, não é? Portanto, é muito importante saber avaliar bem como é que está o atleta, o que é que sente o atleta e quais são os gatilhos que temos que equilibrar ali no dia da competição. Porque imagina, quando o atleta está com esta agressividade, com esta vontade toda de lutar e com este descontrole, e se houve frases do género vá, dá tudo, tu consegues, força para cima dele, tu és mais forte, isto simplesmente pode arruinar a performance do atleta.
O que é que nós temos que dizer ao atleta quando ele está neste estado? Nós temos que levar o atleta para o estado de flow, ok? Esse estado de flow tem imensas ferramentas que estabilizam emocionalmente o atleta e que o põem hiper mega produtivo, não é? E a terceira reação de stress que o atleta pode sentir e sente, e muitas vezes ele próprio não se apercebe, nem as pessoas à volta dele sabem identificar isso, é paralisar. Os atletas ficam mais passivos por causa daquela reação emocional, sentem-se com falta de entusiasmo, porque se sentem inferiores, ficam mais calados, sentem-se mais vulneráveis, ficam mais quietos, fecham-se muito, não é? Então, como identificar este estado? O que é que se deve fazer? O que é que se deve dizer? O que não se pode mesmo fazer? É muito importante perceber porque certos rituais, certas coisas, certas frases podem deitar por terra o bom desempenho de um atleta neste estado, não é? Existem mais de 40 estratégias que o atleta tem que desenvolver e tem que ir trabalhar, que são divididas em 4 passos, que é a mentalidade, como o atleta se vê, o que pensa antes da competição, como é que ele se encara ele próprio se lhe dizem que ele é o favorito, como é que ele encara se lhe dizem que ele não é o favorito, simplesmente, não é? Ele tem que ter muita atenção e perceber aquilo que ouve, aquilo que vê, o que lhe dizem, não é? Atenção que pais, treinadores, colegas não podem dizer aos atletas coisas da sua própria percepção, ok? Imagina que o atleta está a ter uma reação má e se tu lhe dizes alguma coisa que não é a percepção dele, ele nem teve a percepção que as coisas foram más, ele não vai entender, não é? Ele só vai entender se for a percepção das coisas dele. E digo-vos mais, imaginem pessoas de 40 e tal anos, pais, treinadores de 40, 30, 50, a falar para atletas, a querer que o atleta pense com a mesma maturidade, que entenda as mesmas coisas com a mesma maturidade que aquele treinador, que aquele pai, isso pode não funcionar no dia da competição. Nós temos que perceber o atleta, porque é ele que vai competir, é a percepção dele que nós temos que ter, ok? E tu, atleta, que estás a ouvir este vídeo, começa se tens alguns bloqueios, se sentes que não te sentes à vontade para falar e dizer aquilo que pensas, da forma como tu vês as coisas, provavelmente estás mesmo a precisar aí de um acompanhamento e de conseguir pôr para fora, até porque as pessoas te entendam e te possam ajudar ainda mais, quer sejam pais, quer sejam treinadores, quer sejam os teus colegas, é muito importante este ato de conseguir falar e mandar cá para fora toda a tua percepção sobre o facto, sobre aquilo que te está a acontecer, não é? Então, o segundo passo que também é importante trabalhar é o ritual. Saber preparar o ritual mais eficaz e adaptado para cada atleta, mediante várias análises com o treinador, com o atleta, com o treinador mental também, não é? É muito importante adaptar e ter preparadíssimo o melhor ritual pré-competição. Outro estado que o atleta também tem que desenvolver e estar juntamente com a mentalidade, é o estado de flow, juntamente com o ritual pré-competição, é o estado de flow, o estado de hiperfoco. E existem imensos vídeos preparados por mim que tu podes trabalhar o teu foco, a tua concentração para tu entrares no estado de flow. E por último é o coração de campeão. Não há emoção maior do que ver o meu atleta a competir e trazer ao de cima aquele coração de campeão. Coração de campeão é quando o atleta encontra dentro de si alguma coisa maior do que a própria vitória.
resumindo, os 4 passos que o atleta tem que trabalhar muito bem para ficar forte mentalmente é a mentalidade, o seu ritual, o flow e o coração de campeão. Então, quando tu entras e sentes aquela sensação de fugir, de luta e fuga, de paralisar, é por isso que tu não consegues, ok? É por isso que tu não consegues muitas vezes pôr em prática aquilo que tu fazes muito bem nos treinos e chegas à competição e bloqueias, porque tu tens algum destes sentimentos e tu nem te apercebes e as pessoas que estão à tua volta não conseguem identificar nem ajudar-te da melhor forma, por mais que tentem, não é? Porque isso não é fácil, para quem não percebe, não é fácil de perceber qual é o estado que tu te encontras, o estado emocional que tu te encontras. Mas tu podes ter o teu autoconhecimento e isso é muito importante quando tu tens esse autoconhecimento e consegues perceber aquilo que te está a acontecer e rapidamente alterar esse estado. Quando tu perdes, quando o atleta perde o foco, quando o atleta não consegue na competição fazer bem as coisas que toda a gente estava à espera e ele próprio de fazer, o que é que isso quer dizer? Muitas pessoas vão dizer assim, não teve cabeça. Eu não soube, não tem cabeça. E provavelmente ele não soube foi identificar alguns destes estados e identificar e perceber o que é que tinha que fazer bem para alterar tudo isto, não é? Ele ouve dizer, por exemplo, que ele é o favorito. Quando o atleta ouve dizer que ele é o favorito, a sensação que ele pode ter é de paralisar, de paralisar. É preciso saber aqui ativar os gatilhos mentais acertados para ele sair deste estado, não é? Estas técnicas são divididas em grupos de estratégias físicas, estratégias sensoriais, estratégicas emocionais, cognitivas, ok? E, portanto, é mesmo importante saber ao certo o que falar, por exemplo, para um atleta que vai jogar contra alguém que ele já perdeu. Essa é a chave. Essa é a chave de saber despertar ali os gatilhos mentais necessários. Quando o atleta vai jogar contra alguém contra quem ele já perdeu, tu sabes ativar, tu sabes dispor naquele estado de flow, tu sabes o que dizer, tu sabes o que deves dizer ao teu atleta, tu sabes aquilo que tu, atleta, te deves dizer a ti mesmo. É muito engraçado porque muitas vezes as pessoas que têm as melhores intenções, que querem ajudar os atletas, que estão ali a dar tudo durante uma época por eles, dizem coisas que, com a melhor das intenções, mas fazem grandes erros à volta do atleta quando, por exemplo, dizem frases do género tu és mais forte, tu vais conseguir, tu vai para cima dele, olha que ele é o favorito, mas tu vais conseguir. Muitas destas coisas podem minar simplesmente o desempenho do atleta. E mesmo o atleta dizer as coisas erradas para si mesmo vai contribuir para minar o desempenho do atleta, porque grave esta frase, onde tu pões o foco, tu geras uma consequência emocional e nem te apercebes. Todas as vezes que o atleta vai para a competição, ele sente como tensão, o teu cérebro pode encarar isso como perigo, fugir, aquela sensação de fuga, aquela luta, de agressividade, fugir porque pensas que vais errar, ficas agressivo porque o sangue fica mais concentrado nas tuas mãos, tens ali uma vontade de lutar, tu paralisas porque te sentes no desamparo, ok? E quando o atleta e as pessoas à tua volta
não conseguem perceber, dizem logo que o atleta não teve cabeça. Não, porque o erro está aqui, o erro está naquilo que ele não percebeu e as pessoas não o conseguiram ajudar. E é mais fácil dizer, não teve cabeça. Não, não é isso. Ele simplesmente só não soube identificar o estado e alterar esse estado. Grave isto, ok? O que acontece é que o atleta está na competição a navegar por dentro destes três estados. E normalmente há um que é sempre mais dominante, ok? Então, conclusão. O que é que eu preciso perceber? É preciso perceber que na competição existe um sentimento desejado e o sentimento atual. Ok? O sentimento atual é perceber qual é o estado em que se encontra, como é que está, que filmes é que ele faz, negativos, positivos, se está inquieto, se está agitado, tomar atenção à sua postura, à sua comunicação não verbal. Então imagina que à volta dele, ou ele próprio começa a fazer comparações com o adversário e que o adversário está mais forte e na mente dele começa a pensar isso, ou se alguém começa a dizer-lhe isso, se o atleta já está ansioso e quando lhe dizem que ele vai competir com uma pessoa mais forte contra quem ele já perdeu, o favorito, que ainda por cima que ele não é o favorito e que o outro é o favorito, como é que ele fica? Fica mais calmo? Eu sei que os pais, que os treinadores querem que ele fique mais calmo, não é? Mas ele não fica mais calmo. Isso piora o estado dele. Se lhe falam, por exemplo, dos adversários, como é que ele fica? Se lhe falam que ele vai jogar contra árbitros ou juízes que costumam roubar, isto na percepção do pais e treinadores, como é que ele fica? Ele fica mais calmo? Se lhe falam, por exemplo, que aquelas claques são más claques e fazem antijogo e pressionam muito, ele vai ficar mais calmo? Se lhe dizem, anda lá porque no final, se tu não falhares, tu vais ter esta recompensa. Ele vai ficar mais calmo? Será o momento adaptado para dizer isto a um atleta? Se lhe falam do resultado antes da competição? Por exemplo, dizer-lhe que não podes falhar, porque já falhaste no passado, agora não podes falhar. Ele vai ficar mais calmo? Ouvir isto ao atleta, isto aumenta ou diminui o stress dele? Isto vai deixar o atleta no estado desejado? Sim ou não? Todas estas informações vão deixar o atleta num estado desejado? Sim ou não? Obviamente que não, não é? Então, o primeiro grande erro do atleta, quem está à volta do atleta, é não saber o sentimento atual do atleta. O grande erro de ti, o teu grande erro, atleta, é tu não te conheceres a ti mesmo, é tu não saberes identificar qual é o teu estado atual. Tu até podes saber o desejado, mas se tu não percebes qual é o atual, tu não consegues alterar. Muitas vezes nem o atleta, nem os treinadores, nem os pais conseguem perceber qual é o estado atual, naquele momento, antes da competição do atleta, não é? E esse é o primeiro erro, é ninguém perceber. Agora, imagina se tu tens pessoas à tua volta que te dizem todas estas coisas, que não percebem qual é o teu estado, que dizem coisas que ainda pioram o teu estado em vez de ajudarem. E vão estragar tudo. Tu treinaste tanto fisicamente, tecnicamente, tantas horas, por causa
do teu objetivo, do teu sonho, e por simplesmente tu, atleta, e as pessoas que estão à tua volta, os pais, os treinadores, não perceberem o teu estado emocional atual, deita-se tudo a perder. Tanto trabalho que se deita a perder, não é? E andas ali num ciclo e é sempre a mesma coisa. Atenção que as pessoas não fazem isso por mal. As pessoas que estão à tua volta não fazem isso por mal. Elas fazem com a melhor das intenções. E fazem-no porque verdadeiramente elas não percebem aquilo que tu estás a sentir. É a percepção delas. Aquilo que para elas parece simples, aquilo que para os pais parece simples, para ti, atleta, é diferente. Tu estás a sentir coisas diferentes. Tu estás a ter representações aqui do teu macaquinho bem diferentes, porque ele sente ali que está perante o perigo e não sabe como reagir, não sabe o que dizer, não sabe o que fazer, e porque, sim, na competição 90% é mental. Só que há uma boa notícia aqui no fundo disto tudo, é que há soluções, é preciso de saber treinar a tua mente, precisas de saber o que fazer e o que dizer. E grava isto. O primeiro grande erro é tu não conseguires identificar o estado atual. E eu vou repetir, porque isto é a chave de ouro para ti. O teu primeiro grande erro é tu não conseguires identificar o teu estado atual, o teu estado emocional. E não saberes quais são os estímulos emocionais, o que é que tu deves fazer quando estás ansioso, onde é que tu colocas o teu foco, e quando tu colocas o teu foco, lembra-te que existe sempre uma consequência emocional. E a primeira pergunta é, onde é que está o teu foco nesse dia? Onde é que está o teu pensamento? E como é que está a tua ansiedade? Ok? Será que o teu pensamento está a gerar ansiedade? Como é que alteras isso? Colocar o foco noutros pensamentos estratégicos vão tirar-te a ansiedade. Só que tens que colocar o foco noutros pensamentos estratégicos adaptados e acertados para te levar para o estado de flow, aquele estado em que tu simplesmente fazes, divertes-te e tudo flui, tudo corre bem como tu fazes sempre tão bem a semana, não é? Então, é importante também que tu aprendas a pôr a tua mente e a utilizares o pensamento neutro. É fundamental tu identificares se estás ansioso, se estás com a sensação de luta, de fuga, se estás agressivo, se estás a querer paralisar, se estás apático, se estás estático. Tudo isto é muito importante tu saberes. Este é o primeiro grande erro, é quando tu não percebes nada disto sobre ti. Quando tu nem paras para refletir e perceber como é que tu estiveste na tua competição. Porque se isso não for bem identificado e de alguma forma a estratégia for mal entregue, tu podes ter o resultado inverso. É muito, muito importante. Eu não me canso de dizer isto, grava mesmo isso. É muito importante tu perceberes bem e utilizares a estratégia adaptada, porque se tu utilizas a errada, vai minar o teu desempenho, não é? Então, claro que quando eu estou com os meus atletas em campo, eu consigo ver pela sua comunicação não verbal, eu vejo pela expressão facial, pela sua postura, pelas palavras. Conclusão, o que eu te quero deixar aqui é que 90% na competição é mental. 90% na competição são os teus estados emocionais. 90% da competição é aquele macaquinho que pode ser o teu melhor amigo e o teu pior inimigo. E para que tu trabalhes todas estas técnicas, porque são mais de 40 técnicas que tu tens, existe o curso pré-competição para atletas de alta competição, o treino mental pré-competição. Neste treino tu encontras mais de 50 videoaulas. 50 videoaulas, tens o livro do treino mental, o manual mental do atleta que acompanha todas as aulas
e que te vai guiar durante toda a época para tu entrares no estado de flow, chegares à competição, saberes identificar todas estas coisas, melhor ainda, com este curso de pré-competição, tu evitas sequer chegar a estes estados, porque existem lá muitos vídeos, muitos conteúdos que te vão preparar mentalmente para tu já chegares à competição sem estes 3 estados. E se por acaso algum deles aparecer, numa fração de segundos, tu conseguires alterar de uma forma acertada e saberes o que fazer para, no dia mais importante, que é o dia em que tu queres dar tudo, em que tu queres mostrar tudo, em que tu queres mostrar o teu coração de campeão, em que tu queres mostrar à tua equipa, à tua família, a toda a gente que tem acompanhado neste percurso, que tu estás totalmente preparado, não só fisicamente, como a nível de atitude, de coração, de postura, de técnicas de foco, de técnicas de flow, com um ritual acertado e que as pessoas sintam orgulho de tudo aquilo que estás a fazer e principalmente tu te divirtas muito e compreendas que a maior satisfação de um atleta é conseguir chegar à competição e encarar a competição como um privilégio. Grava isto. Isto é um privilégio. Tu chegaste até aqui, existem muitos que também querem chegar até aí, mas tu estás aí. Encara sem pressão, encara como um privilégio. Então, neste curso pré-competição do treino mental, tens tudo isso que te vai fazer ficar no teu melhor estado de flow. São mais de 50 videoaulas, existe um manual com mais de 100 páginas onde tu vais poder escrever, onde tu vais preparar todas as tuas técnicas, onde tu vais fazer o teu autoconhecimento e conseguires fazer aquilo que tu tanto trabalhaste. Ok? Portanto, vê neste link, está aqui o curso onde tu podes adquirir, isto é imediato. Se quiseres aulas, se quiseres sessões de acompanhamento, é só entrar em contato comigo, mas tens aqui as 2 opções, o treino pré-competição em videoaula ou então o meu acompanhamento em direto. É só uma questão de tu escolheres e te preparares para aquilo que tu mais queres, que é vencer.